O vaso está cheio, né, irmãos? Irmãos, olha só, quero convidar os irmãos. Toda primeira segunda-feira do mês nós temos aqui palestra de liderança. Muito bom, muito boa. Tem nos ajudado muito. E eu quero compartilhar algo com os irmãos, não para envaidecer jamais, apenas mostrar que todo investimento ele traz retornos. Sabe, eu estudo, os irmãos sabem, e eu tenho um trabalho para apresentar sexta-feira que vem. Da professora chegou na escola quarta-feira e falou: ó, mudei de ideia, quero que vocês apresentem o trabalho sexta-feira, Rogério, você precisa apresentar sexta-feira. Mas eu não preparei nada, é só para outra sexta, vou dar seus pulos. Daí eu falei: o que eu vou falar? Daí eu vi esses noticiários aí do PCC, eu vou falar sobre o PCC. Daí eu falei com minha esposa, né? Falei: eu vou falar sobre o PCC. Ela falou: para com isso, rapaz, falar sobre o PCC. E aquilo me chocou. Falei: poxa, minha esposa acabou comigo agora. E eu cheguei lá no culto de Suzano, presbítero Silvano, irmã Elisângela, presbítero João, irmã Alessandra, e fui preparar algo sobre o PCC. Daí minha esposa deu essa: quer saber, depois de uma dessa eu vou dormir. Fui dormir, orei. 5 horas da manhã eu levantei e vim aqui para a igreja. Falei: tem que apresentar o trabalho hoje, eu não tenho nada. Não tenho nada. Que é para falar qualquer coisa, qualquer tema da atualidade. Eu não tenho nada. Aí eu vim orar, falei: Deus, eu estou fazendo um curso lá, e o Senhor falou assim: e o que você está aprendendo aí no curso de liderança? E que toda segunda-feira não tem curso de liderança? Você não está com o seu caderninho anotando tudo aí? Eu falei: olha, peguei meu caderno, falei: meu Deus. Primeira palestra, pastor Carlos Augusto Nogueira. Daí foi vindo o presbítero Daniel, pastor José Diniz, a minha própria pessoa ministrou, o pastor José Diniz. E eu fiz um apanhado de tudo ali. Chegou lá: professor, qual o seu tema? Eu falei: liderança. Liderança. Apresentei. Terça-feira foi divulgado lá uma semana acadêmica na faculdade. Doutor fulano, doutor Beltrano, que essa semana agora vai começar, que vai dar palestra. E eu peguei e falei: que interessante, né? Não vou perder. Dei a palestra. Quando eu terminei de falar, a professora falou assim no meio de todo mundo: você está convidado para ser um dos palestrantes à noite aqui. Falei: quê? Está brincando comigo? A professora falou: não, você está convidado para ser um dos palestrantes à noite. Falei: mas só tem doutor? Ele falou: não, você está convidado. Irmãos, o presbítero fala, muitos falam aqui, o que você aprende aqui vai servir lá fora, vai servir na faculdade, na empresa, no serviço. E por bondade, vou estar palestrando lá sobre liderança, o tema que eu gosto, que eu estou aprendendo aqui toda segunda-feira. Daí você vai reclamar da vida por quê? Se você não vem, vem participar também. Deus vai abençoando, irmãos, Deus vai abrindo outras portas através de você pôr em prática aquilo que você está aprendendo, tendo humildade, igual o pastor Roberto acabou de falar. Humildade, simplicidade. Deus vai abrindo porta, te abençoando, te levando. E hoje nós estamos aqui sentando para aprender. Amanhã você levanta para ensinar. Você pode ter certeza disso, que amanhã você levanta para ensinar. E cada anotação que você faz diferença. Eu fui para aquela palestra convicto, mas não esperava de resultados assim, dessa forma não. Entendeu? Então muitas vezes, mas você se dedica tanto àquilo, se entrega, faz com amor, Deus honra. É os obreiros que estão se entregando para a congregação, a liderança do Acampa Dentro que estão se entregando para esse evento dos jovens aí que vai acontecer. Eu vejo as irmãs se entregando, é o FMF se entregando. Tem resultado, irmãos. Você acha que não tem? Tem resultados. As pessoas abrem mão, renunciam a tanta coisa, um jantar mais demorado, um almoço mais demorado, um momento com a família mais demorado ali, renuncia a isso para se entregar. Você acha que Deus não está vendo isso? Ele está vendo.
pessoas jovens, pessoas de idade, pessoas de meia idade, todo mundo se entregando, tem sua recompensa. Hoje, você abriu de mão de algumas coisas para isso aqui, quem sabe até de um belo churrasco, Aí Deus está te dando aqui feijoada, picanha, maminha, Deus está te dando tudo em dobro. Que Deus abençoe. Nessa hora, vamos nos colocar de pé. Já se faz presente aqui, pastor Carlos Augusto Nogueira. Pastor Carlos Augusto Nogueira é um amigo que Deus colocou no meu caminho, na minha vida, um amigo de muitos anos, de muitos anos, e é o intercessor da minha vida, do meu ministério. Ele mora em Guarulhos, e de vez em quando Deus traz ele para estar intercedendo, orando. Vem passar dia comigo só para orar, só para orar. Então nós temos uma amizade que ela não foi constituída na porta de um boteco. Ela foi constituída na presença de Deus. E é um professor, um exímio profeta de Deus, E Deus vai usá-lo aqui de forma extraordinária. E os irmãos estejam atentos através da palavra revelada, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, que é a forma que Deus usa o seu servo para você agregar e pôr em prática na sua vida o que você estará aprendendo desde cedo, Daqui a pouco tem mais. Amém? Como recebemos o pastor Carlos Augusto Nogueira em nosso meio? Seja bem-vindo. Deus abençoe. Presbítero Alcides, vem aqui, soldado, fazer esta oração. Ficou Pai Senhor? Amém. Vamos lá. Soberano e eterno Deus, neste momento, Pai, somos gratos a Ti nesta tarde, estar reunido para aprender a Tua palavra. Senhor, neste momento pedimos que o Senhor usa o Teu servo, Senhor. Tu conhece a necessidade de cada um de nós, ó Pai. Abre o entendimento, Pai, assim vem as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz dormir. Homem grito teu nome eterno, Senhor Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, pastor Rogério, toda a direção, todos os obreiros, os ministros de Deus que estão aqui essa tarde. Prova que você é muito importante, Deus te qualificou e você agora começa a dar frutos, começa a trabalhar, começa a agir, e é exatamente o que Deus espera de nós, que a gente ponha a mão na massa e comece a trabalhar, que nessa tarde eu quero dizer a você que nós estamos aqui não é tanto para ensinar, para aprendermos junto, porque nós temos uma sustentação a cada dia, e que nenhum desses elos pode ser quebrado, porque Deus é tão justo que quando se quebra um elo, despenca todos os outros. E nós precisamos estar o quê? Atento, porque não sabemos a que hora o Senhor vai nos chamar. Então, viva essa tarde como se fosse a última tarde. Aleluia. Faça esse culto como se fosse o seu último culto, porque você não sabe, eu não sei, quando o Senhor vai nos chamar.
Louve ao Senhor como se fosse o seu último hino. Faça a sua oração como se fosse a última oração. Faça o seu trabalho como se fosse o seu último trabalho. Porque você não sabe que hora que o Senhor vai me chamar. Amém? Podeis assentar, meus amados. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, como eu já falei para o pastor Rogério. Só em ele, Deus tocar no coração dele, lembrar de mim, já é uma bênção. Me chamar para estar participando, fazer parte, ser parte de uma tarde tão especial como essa, já é uma explosão de milagre. Então, eu quero nessa tarde compartilhar com os irmãos coisas simples. Mas a obra de Deus, ela é composta de simplicidade. E é simplesmente essa palavra pode nos ajudar e muito. Porque na verdade nós somos todos aqui falhos. Amém? Mesmo que a gente não queira falhar, a gente se pega falhando. E por isso que a gente tem que pedir a Deus todo dia: Senhor, me fortalece, venha nutrir a minha alma, para que eu possa continuar. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, Romanos capítulo 12, para nós começar a comer, né? Os irmãos, está todo mundo descansado, né? Glória a Jesus, ninguém vai ficar com sono, porque depois dessa última tarefa, essa última tarefa é um pouco mais pesada do que as primeiras. Mas nós vamos ficar atentos, porque o Espírito Santo está aqui nessa tarde, assumindo o controle das nossas vidas, e nós estamos aqui para comer. Amém? Amém. A palavra de Deus é o pão e nós vamos comer. Amém? Amém. Quero dizer para você uma coisa: o pastor Rogério falou um negócio muito sério aqui, importante. Quando, no dia em que eu fui batizado, Deus usou o pastor e falou: você vai batizar muitos. Tinha bastante pessoas. E às vezes quando eu estou no batismo, eu começo a chorar, porque eu lembro que aquela palavra profética que foi lançada naquele dia, que eu nem estava entendendo, nem porque eu estava batizando, se cumpre. No dia em que eu casei, o pastor virou para mim e disse: irmão, você ainda vai celebrar vários casamentos. E eu ficava pensando: meu Deus, mas às vezes quando eu estou ministrando um casamento, chora o noivo, chora eu, porque a gente começa a lembrar que Deus está no controle, que Deus, Ele não nos desampara, Ele está sempre caminhando conosco. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, encontra com Deus no caminho do dever. Amém? Ninguém encontra com Deus na preguiça, é no caminho do dever. Zacarias estava trocando de turno quando Gabriel teve um encontro com ele perto do altar. Amém, irmãos? Amém. Talvez se ele estivesse no sossego, Deus não tem compromisso com o preguiçoso, e aí talvez ele não ia ouvir a voz de Deus. Certamente os irmãos são obreiros, ministros de Deus, as irmãs, e Deus vai falar conosco, porque Ele gosta de quem trabalha. Amém, irmãos? Aqui diz assim: portanto, Romanos 12, primeiro, diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus. Então nós pedimos a Deus uma palavra, e Deus nos tocou ao coração de falarmos um pouco sobre o obreiro, a obreira, o ministro, a ministra e a ética. E nós começamos meditando o seguinte: que
A ética, ela está muito ligada ao comportamento. E todas as vezes que a gente se sente ofendido, o comportamento pode sofrer uma alteração. E sempre para um lado negativo. E nós precisamos que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida, para que Ele possa estar sempre equilibrando o nosso comportamento. E nós sabemos que o obreiro, o ministro, a palavra ministério, ela traz uma ideia de trabalho, ocupação, compromisso, comprometimento. Então todo ministro de Deus, ele tem que ter uma ocupação na obra do Senhor. Ele tem que ter uma tarefa a desempenhar. Ele não pode ser ministro só na carteirinha, né? Ele tem que estar ocupado com alguma coisa. Então, a gente pode descrever aqui o seguinte: a ética, na visão de Benson, escritor, pode ser definida como a conduta ideal do indivíduo, do ser humano, do cidadão, da cidadã. Na visão de Claudio Honor, a ética pode ser definida como o estudo sistemático dos deveres e obrigação do indivíduo. E a gente se pergunta, qual o objetivo da ética? É definir e qualificar o comportamento que nos diz respeito ao certo e ao errado. Aí nós perguntamos, mas afinal, o que significa essa palavra ética? Que todo mundo fala, isso está fora de ética, isso não é ético. Mas o que significa isso? Tudo tem um significado. E nós precisamos aprender e não esquecer. Porque muitas coisas a gente esquece. Por exemplo, se o pastor Rogério está aqui, passar a não ser mais importante para mim, a primeira coisa que eu vou esquecer é o telefone dele. Porque ele não vai passar mais a ser importante para mim. Mas já está com bastante anos. Se perguntar qual é o telefone dele, eu vou lembrar. Porque ele é importante para mim. E quando Deus passa a ser importante para nós, a sua palavra vai ficar na nossa memória. Porque Deus é importante para nós. Aleluia. Se a gente perguntar, quais os telefones que você decorou? São aqueles telefones cujo proprietário é importante para você. E aqueles que você esqueceu? Aqueles que eu esqueci não são tão importantes para mim. É assim ou não é? Então Deus não pode ser esquecido por nós. Então eu coloquei aqui, segundo alguns estudiosos da ética, esse termo vem do grego ethos, que significa costume, disposição, hábito, e do latim mores, no sentido de vontade, costume, visto como a teoria do bem e como este pode ser alcançado. Qual o significado do termo secular? Porque quando se fala de ética, ela não tem só a ética da igreja. Se fosse só a ética da igreja, era maravilha. Só glória a Deus para cá, irmão, isso não pode, eu não vou fazer porque Jesus é bom. Mas existe a outra ética que confronta a nossa e muitas vezes nos põe em dúvida, desequilibra a nossa fé. E nós temos que entender os dois lados da ética cristã e da ética secular para poder se defender. Porque para você defender o seu inimigo, você tem que saber que tipo de arma ele usa. De repente você vai para uma guerra com a faquinha e o seu inimigo vem com a metralhadora. E aí? Como que você vai fazer? Você não vai ter condições de se superar nessa luta. Então nós estamos praticamente vivendo entre a ética cristã, que é moldada, que tem o seu código de ética, a palavra de Deus e o regulamento interno da sua igreja, como nós temos também o código de ética secular, que é a falta de subordinação, que é a falta de respeito à palavra de Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa e vi que esse nome secular, secularismo é mais perigoso do que eu imaginava.
Porque ele não tenta só afastar Estado e igreja, ele tenta afastar também a Bíblia. Para que tenhamos uma ideia, nos Estados Unidos, todas as crianças tinham que ter a Bíblia e fazer uma oração antes de começar e ao término da aula. Mas o secularismo afastou, não queremos Bíblia aqui na escola. Não queremos ser sujeitos a nenhum tipo de religião. Queremos ser livre. Queremos fazer aquilo que vem na mente. Nós somos do momento. E conseguimos. Os Estados Unidos não tem mais essa disposição de começar uma aula numa escola do Estado e ler a Bíblia, fazer uma oração e ao término ler a Bíblia e fazer uma oração. Então dá para se perceber que houve mudanças. Então nós estamos vivendo nesse meio. Então diz aqui, olha, a ética secular pode ser vista como a ética relativista, que está sujeita a mudanças constantes de tempo em tempo, de situações em situações, e depende do momento. E a ética cristã pode ser definida ou entendida como um conjunto de regras e de conduta aceita pelos cristãos, tendo como fundamento a palavra de Deus. Para os que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador, Deus, em qualquer situação, Ele é absoluto, mesmo que tenha de perdoar o seu servo mediante a um verdadeiro arrependimento. Mas o que nós queríamos se ater nessa tarde é que nós começamos a pensar em pelo menos 6 pilares que pode marcar o relacionamento do obreiro, a vida do obreiro, da obreira, do ministro, da ministra, como sustentação. Quantos irmãos aqui já trabalhou na construção civil? Tem alguém aqui que já trabalhou na construção? Que maravilha, né? Então os irmãos sabem que dependendo da estrutura da construção, é também a estrutura do pilar. Porque o pilar ele serve de sustentação, ele serve de ligação para suportar o peso. E na vida do ministro, da ministra de Deus, ele tem que estar estabelecido, ele tem que estar firmado em alguns pilares. Por exemplo, se uma casa é construída e ela não tem os pilares necessários, vai começar a rachar a parede, vai começar a rachar a laje. Se der um vento forte, ela vai cair. Porque os pilares daquela casa não consiste, é desproporcional com o tamanho da construção. Então nós que somos ministros de Deus temos que ter um cuidado, porque às vezes nós podemos colocar sobre nós algumas responsabilidades com pouca unção, com pouca experiência, com pouco conhecimento, com pouca obediência, com pouca santidade, com pouco compromisso, e não suportar. E aí a nossa casa vem a desmoronar. Mas graças a Deus que os irmãos que congregam nessa igreja tem um pastor comprometido, tem um grupo de obreiro afinado, só precisa continuar se mantendo, né, irmãos? Alimentando, só com você continuar nativa. Então eu coloquei aqui assim, os 6 pilares éticos da vida do ministro de Deus, que serve como marco do seu relacionamento no seu dia a dia. Ambos podem ser vistos como termômetro que mede essa relação, ou como um crivo que indica a aceitação ou a rejeição da conduta do homem de Deus. Eu coloquei aqui assim, como já é de praxe ou de costume, quase tudo na vida parte de um relacionamento, seja este bom ou mal. Num relacionamento todos devem satisfações a alguém, ou a um grupo, ou uma sociedade como um todo. Vejamos alguns destes pilares. Não existe, irmãos, nenhum relacionamento
sem satisfação. Todo mundo deve satisfação a todo mundo, senão não anda, senão não caminha. Eu posso dizer, não, eu vou na igreja hoje, porque eu ganho meu salário, o pastor me sustenta, eu sou obrigado a estar lá para... Errado. Sabe por quê? Porque você é especial. Você é qualificado por Deus. Se você abrir essa brecha, o inimigo vai gostar. Ele vai entrar na sua vida, vai deixar você fraco, debilitado, anêmico, sem força para orar, para ler a Bíblia. E na próxima oferta, você aceita, sem perceber, se aceita e desmorona. Muitos de nossos irmãos que pregavam, falavam língua estranha, era uma bênção. Hoje está jogado. Alguns viraram mendigo. Ah, eu sou mendigo, mas eu sou pastor. Aqui minha carteirinha. Não, irmão, você não aceita oração? Não, eu sou pastor, rapaz. Você não está me desconhecendo? Eu estou nessa situação aqui porque eu caí. Caiu da escada? Não, eu saí lá, o irmão lá que não vigiava, mas eu sou pastor. E quebrou o código de ética, que é a palavra de Deus, a obediência à palavra. Porque ninguém é forte. Forte é Deus, forte é Jesus, forte é o Espírito Santo. Nós somos alimentados, nós somos nutridos pelo Espírito Santo, mas ninguém é forte. E aqui nós colocamos aqui o primeiro pilar, o relacionamento ético entre o ministro e o seu Deus. Você não sabe que quem qualifica nós é Deus. Quem dá os primeiros passos com um amor incondicional para a salvação é Deus. É Deus que resolveu usar um dos seus atributos comunicados chamado amor e nos acolher. Porque se nós percebemos, Deus tem um coração acolhedor. Se a gente chegar na igreja como mendigo, a gente senta ali e levanta o irmão, que Deus abençoe, seja bem-vindo, senta aqui onde você mora. Aí, pastor, olha, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um coração acolhedor. Então Deus nos tirou de situações terríveis e nos qualificou como ministro. E você, por exemplo, se nós formos olhar o ministro da educação, ele carrega uma pasta importante. O ministro da saúde tem uma pasta importante, uma tarefa importante. E o meu amado, a minha amada, carrega uma pasta celestial. Essa pasta que você carrega está incluso saúde, família, educação, amor, virtude. Você é uma bênção. Glória a Deus. Você é uma promessa de Deus. Glória a Deus. E é por essa razão que você tem que se alimentar, para quando Satanás chegar perto de você e te fazer uma proposta indecente, você falar: não, eu me recordo atentamente o que você fez comigo quando eu estava lá no mundo. Você quase acaba com a minha vida, você quase destruiu a minha família, você me tornou uma pessoa imoral quando eu estava lá. Nem a minha família acreditava em mim. Agora que eu estou com Jesus caminhando, você vem me fazer uma proposta dessa? Está repreendido. Não há mais aliança entre nós. Porque hoje, antigamente eu era mendigo, mas agora eu sou o quê? Ministro de Deus. Antigamente eu não tinha ocupação, porque beber cachaça não é ocupação, prostituição não é ocupação, mentira não é ocupação. Mas agora eu sou uma pessoa ocupada, comprometida. Eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou porteiro, eu sou missionário, eu sou ministro de Deus. E agora Deus utiliza a minha vida, Deus santificou a minha vida. E não há mais aliança entre nós. Então, o que Deus espera de nós? Houve uma pergunta. O fariseu chegou e falou: qual é o grande mandamento aí, já que você entende tudo? Aí Jesus falou: é isso que você quer? Começou a falar: ama o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro passo de um obreiro.
de um ministro, uma ministra. Ama o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração, teu sentimento, tua alma, tudo que há na sua vida. Ame ao Senhor. Ama o Senhor com a tua saúde, ama o Senhor com a tua palavra, ama o Senhor de todas as formas, com a tua visita, ama o Senhor com o seu bom testemunho. Ama o Senhor, porque é o que Deus espera de um obreiro que Ele qualificou. Porque ninguém dá uma promoção para um funcionário depois de ter faltado 3 dias, porque você não vê, porque eu fui beber uma, desperdi a hora, né? Ninguém qualifica, ninguém promove um funcionário que não tem compromisso. Então, se Deus nos qualificou e estamos aqui nesse nível, nesse estágio, é porque Deus nos tornou pessoas importantíssimas. Nós somos importantes. Até o diabo, até o Satanás está assustado. Eu sabia que Deus amava esse homem. Eu tinha um pressentimento que Deus amava essa mulher, mas não dessa forma, de torná-lo ministro, de ter autoridade, de pregar a palavra, ser usado. É uma bênção. Não tem nem jeito de entrar. Eu chego lá na casa do homem, está quente, o fogo puro lá naquela casa, não tem como entrar, porque hoje Deus nos qualificou, mas Ele espera de nós um retorno, que nós o amamos, que nós se comprometemos com Ele. A gente pode até um dia esquecer, falar, não, Deus fez isso, mas eu conheço as pessoas que não é cristão e vivem uma vida boa. Nós não queremos só vida boa. Além da vida boa, nós queremos a eternidade. Nós queremos ser independentes. Já para chegar para nós e falar, o que você quer? Não tem conversa, rapaz. Conheço você, sei que você não é muita coisa, e agora eu estou caminhando com Jesus. Agora eu tenho uma visão maior, mais ampla. Eu não sou mais uma pessoa cega, míope, não. Eu tenho uma visão ampla. Quando você vem, Deus me mostra. E eu sabia que você vinha, mas você pode voltar daí. Não tem conversa. Então, meus irmãos, nós não podemos quebrar o nosso código de ética em relação a Deus, senão nós vamos despencar. Porque a primeira coisa que acontece quando se quebra esse código de ética em relação a esse relacionamento entre nós e Deus, é que o Espírito Santo simplesmente interrompe aquele processo tão maravilhoso que estava sendo realizado nas nossas vidas. E quando ele sai, a casa fica o quê? Vazia, mas toda adornada. E o Satanás, que não tem compromisso, encontrando uma casa adornada, com o dono da casa fraco, ele entra e traz mais. E o final daquela casa? E a situação não fica complicada? Por isso nós não podemos quebrar este código de ética. Mas aí vem um segundo código de ética, que também é difícil. É o relacionamento do ministro com o seu pastor. É difícil, por quê? Porque quando a gente chega na igreja, a gente não sabe dar glória a Deus, a gente não sabe ler a Bíblia, a gente não sabe orar, a gente tem uma dificuldade, que é uma batalha espiritual, até para sair de casa para ir para o culto, não é verdade? Se a mulher falar assim, você é feio, você fala, eu já não vou na igreja, não compensa. Não compensa, sabe? Eu já fui na igreja ontem, hoje a mulher falou que eu sou feio, não vou. Só que aí entra a figura do pastor. Não, irmão, Deus tem um plano na sua vida. Vai caminhando, ela chamou você de feio, você abençoa ela. Diz, mulher, Deus te abençoe. Deus abençoa a sua vida, e eu vou caminhar, tá bom? Amanhã não fez o café, você vai lá e faz. O que você tem que demonstrar para ela é que você é um homem de Deus. No decorrer do tempo, o irmão vai se fortalecendo. Aí Deus fala com o pastor, olha, esse irmão tem futuro. Você pode tornar ele ministro, dar uma ocupação para ele, porque eu vou usá-lo. Aí o pastor vai lá e fala, irmão, o senhor precisa se batizar, né? Como é que vai a sua vida, a sua família, o que eu posso te ajudar? Aí o irmão, pastor, eu preciso de oração, porque às vezes alguns chegam na igreja com a vida toda desmantelada, uns são casados, outros não, né? Precisa ajeitar a vida. Aí o pastor está lá do lado. Aí passa se usando, o irmão fica abençoado igual o pastor, porque Deus chamou para ser abençoado. Aí esquece daquela palavra, amai os vossos pastores. O pastor fala, pastor, o que é? Não dá, pastor, não tem condição não. Mas irmão, estou precisando do senhor não. O senhor não, pastor, tem que trabalhar.
Aí vem a mais pesada: obedecei os vossos pastores. Mas meu Deus, eu aceitei que foi Jesus, não foi o homem, eu vou ter que obedecer o homem. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um homem, pai de família, já tenho filho com 30 anos, e agora eu vou aos 60, eu vou obedecer ao pastor. Misericórdia, não, eu vou sair dessa igreja. É outro código de ética quebrado, porque talvez nós não sabíamos, mas muitas vezes o pastor é despertado em altas madrugadas caladas para interceder pelas nossas vidas e dizer: Senhor, abençoa aquele irmão, não deixe ele cair, abençoa a família dele. Lá no trabalho, Senhor, se houver alguma influência, cobre ele com teu sangue, Senhor. Anima ele, dá gosto para ele ler a Bíblia, dá gosto para ele vir para a escolinha dominical. Senhor, dá gosto para ele te servir. Senhor, eu estou intercedendo por ele como eu intercedo pelo meu filho. Você não sabe o que é isso. E de repente, como que nós podemos ter um pastor parar para nós com alegria se nós não temos respeito por ele, hein? Ou se nós não compartilhamos com o trabalho? Não dá. Você chega por ele e fala: mas irmão, dá para você ir fazer uma visita em tal lugar comigo? Não dá. Irmão, dá para você ir em tal lugar? Pastor, marquei com a esposa, tem uma pizza marcada, infelizmente não dá. Ô irmão, dá para você ir comigo em tal lugar assim que tem um irmão doente? Não dá, pastor, marquei com os colegas lá no shopping center, não tem condição. Só que isso é quebrar um código de ética, porque Deus te transformou e transformou a mim para a gente gerar outras vidas. A gente não pode ser egoísta. Não, já que eu estou salvo, o mundo que se vira, né? A gente pega a Bíblia da rima, baixa a cabeça e vai para a igreja. E quando uma pessoa que não é crente, que vira o rosto para lá e fala: não quero conversa, hoje eu tenho compromisso para me cantar na igreja. Não é assim. Deus quer fazer de nós instrumento. E assim como Deus usou o pastor, porque o pastor é igual a mãe. Você sabia que o pastor, se a mulher dele não pedir a Deus força, ela desgosta dele? Porque o pastor é igual a mulher grávida, um dia ele vai estar para a igreja pelo peito. A mulher fala assim: ô amor, você comprou um negócio? Falando: não, eu passei da casa do irmão. Rapaz, eu pedi para você comprar o bife. Ô amor, você ouviu o que eu falei? Não, eu estava orando. Não, porque Deus me mostrou que a irmã está passando uma luta. Eu estou aqui orando. Então o pastor é igual a mulher grávida. E ele é uma pessoa que, se nós não vigiar, o diabo coloca dentro de nós um ódio contra ele. Coloca um ódio dentro de nós. Fala: que é isso? Quando eu aceitei Jesus, que eu chegava na igreja, o pastor pregava umas coisas que eu estava fazendo, ele era um neguinho, eu falava: aquele macaco, ele está me percebendo. Tudo parece que ele está me vigiando, é adivinhão, porque tudo que eu faço de errado, quando chega na igreja, ele prega. Eu vou sair dessa igreja. Quando eu não era crente, ele me tratava assim, ó, igual um filho. Agora fica me maltratando, usa a palavra e me arrebenta todo. Não vem mais para essa igreja, porque eu não entendia que Deus estava usando ele para resgatar a minha alma, para me fazer um homem forte, para me fazer um homem vencedor, para fazer de mim um guerreiro. Eu não entendia. Então, quando nós interrompemos esse relacionamento que tem que ser constante com o nosso pastor, desobedecendo os aconselhamentos da palavra, quebramos o código de ética. E aí as coisas começam a ficar difíceis, porque quem mandou amar o pastor não foi o pastor, foi quem? O Espírito. Ele merece obediência ou não merece? É ele que manda na igreja. Mas o meu pastor tem defeito. Ele não falou isso, ele falou: ama o seu pastor. O defeito é com ele, com ele o Espírito Santo. Mas o meu pastor, não interessa, você tem que obedecer a palavra de Deus, e você vai se dar bem. Às vezes, os antigos, né, que eu sou daqueles crentes meio antigos, né? Aí os antigos, pastor antigo contavam, né, que antigamente quando o pastor ia ungir um irmão, pastor, presbítero, né, era uma prova de fogo, né? Aí o pastor falou: eu preciso ungir o irmão fulano e tal, mas eu tenho que... Ele provar mesmo que ele é humilde mesmo, como foi pregado aqui. Aí aquele irmão, neguinho assim, da minha cor mais ou menos assim, né? Aí o pastor da igreja, cheio de gente, falou: ó irmão, você vai ficar lá na porta, tá? Aí o irmão: tá bom, pastor. Aí tá com aquela
festa, fogo caindo, todo mundo falando língua estranha, né? O pastor pergunta aqui e fala: ô macaco, você não está vendo que o pessoal está chegando, você fica igual uma múmia aí, rapaz? Para provar a fé daquele irmão. E o irmão baixou a cabeça e disse: meu pastor nunca fez isso comigo, eu vou perdoar. Meu Deus abençoe meu pastor. Só que eu não sabia a bênção que estava vindo. Meu Deus, lá na porta chorando: eu quero abençoar meu pastor, eu não quero ficar triste com ele, ele nunca fez isso, ele sempre me tratou como um filho, tem alguma coisa por detrás disso, ele me chamou de macaco, Senhor. Quando eu estava quase no finzinho do culto, o pastor: irmão, quando eu não, por favor. Aí ele veio: pois não, pastor, joelho aqui, porque a partir de hoje você é o pastor dessa igreja, você é honrado, rapaz, você tem humildade no seu coração, era só uma prova, eu te amo. E aí o fogo caiu. E se ele chega lá e falou: pastor, o senhor não me respeita, eu como as suas custas, eu estou aqui ajudando, o senhor me paga salário. Ele não ia ser contemplado com a bênção de Deus naquele dia. Então precisamos ficar ligados no Espírito, porque nem sempre a bênção vem redondinha como a gente pensa, ela pode vir quadrada. E a gente fala: quadrada não quero, porque se for redondinho, polido assim, senão não quero. E Deus prova os seus ministros de muitas maneiras. Amém, meus irmãos? Amém. Então nessa tarde nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que no passado não entenderam o projeto. Então vamos lá: Coré, Moisés lá na frente, cheio do Espírito Santo, Abirão, falou: o que é isso, rapaz? Você acredita? Também sou. Eu vou pedir isso para você não, todo mundo aqui é de Deus, você é hebreu, eu também. E aí? Você vai querer mandar em mim? Mas Moisés não estava mandando nele. Moisés tinha uma ordenança de Deus. Moisés era o escolhido para estar à frente. E ele devia amor e respeito a Moisés. Qual foi a recompensa da quebra de código? A terra abriu a boca, engoliu aproximadamente uns 400. É bom quebrar o código de ética? Teve Alexandre lá com ele, que Paulo praticamente entregou ele: ó, demônio, pode tomar conta que esse não serve, só atrapalha. E a gente não sabe o final desse homem, o desfecho dessa desobediência. Por isso nós, que hoje somos qualificados, devemos simplesmente continuar como estamos, se possível melhorar e não dar lugar ao diabo. Porque Deus conta comigo, Deus conta com você e Deus conta com todos nós. Amém. Nós temos aqui o caso, vamos supor, de um obreiro que manteve o código de ética atualizado. Josué. O que aconteceu com ele? Qual foi a recompensa dele? Quando Deus chamou Moisés, o que Deus falou? Coloca quem? Abirão, Coré, Datã, Alexandre, Latuel. Quem Deus mandou colocar para prosseguir a caminhada? Foi Josué. Porque Deus viu nele o quê? Que ele aceitou, ele abraçou os ensinos de Deus, ele se comprometeu com a palavra. Então Deus o preparou para uma grande obra. Aleluia! Mas nós temos aqui o terceiro código de ética do relacionamento do ministro e a família. Esse daqui é complicado, hein? Amém? Sabe por quê, meus irmãos? Se a sua esposa, os seus filhos não te apoiar, você não vai muito longe. Amém? Você não vai muito longe. Mas sabe por quê? Porque é assim. Eu chego no lugar, o sujeito olha para mim e fala: o que você quer? Eu falo: eu queria saber. Não, não está recebendo problema nenhum não. Cara feio, rapaz, veio aqui encher o saco. Só que eu chego em casa e minha esposa fala: amorzinho, não muda tudo? Eu falo: esqueci que aquele cara falou que sou um sujeito humano, mesmo não merecendo,
Olha o que ela falou, amorzinho. Ainda pergunta assim, você quer café? Então, é um dos pilares de sustentação de qualquer ministério. É a família. Casamento ajustado, equilibrado. Mas, pastor, então, se a minha esposa fizer um negócio que eu não gosto, o que eu vou fazer? Casamento, mesmo sendo preparado por Deus, é uma compensação, não é coisa pronta. Eu casei com a mulher que Deus preparou. Quando eu chegar em casa, eu já tenho que estar com água quente para me lavar o pé, tudo direitinho. Não pode falar nada porque foi Deus que preparou, não. É uma compensação. Quando eu erro, eu tenho que pedir perdão. Quando ela erra, ela tem que pedir perdão, reconhecer uma compensação. Se o que ela não tem eu tenho, eu vou compensar. É minha esposa, é o meu marido. Porque o meu ministério só tem vida se eu estiver bem com a minha esposa ou se eu estiver bem com o meu marido. Pastor, mas ele não é crente, então você vai orar até Deus fazer uma obra. Ou Deus salva, ou Deus mata, ou Deus faz qualquer coisa. Porque Deus não quer ver um crente só sofrendo. Se ele se aproximar de Deus, alguma coisa vai acontecer. Mas ele não pode. Uma certa feita, um pastor chegou para mim e falou assim: eu tive um sonho. Pode falar, pastor, que a minha mulher morreu. E aí, como é que tá as coisas? Eu falei, então tá de olho já com a irmã aí, porque quando ela morrer, aí eu já estou arranjado. Eu falei, então Deus revelou para você ser o assassino da sua esposa? Não, porque pelo jeito que você está falando para mim, você vai matar ela, você vai terminar matando ela. Por quê? Ela confia que você é um homem de Deus, ela conta com você para tudo. E você está falando um negócio desse para mim? Eu acho que você, não foi Deus que falou com você, foi o Satanás que falou com você: mata a sua mulher, para você ficar livre. Porque você está fazendo ela sofrer. Se ela descobre que você está de olho numa outra irmã, você vai se tornar um assassino, adúltero. Deus, foi Deus mesmo que mandou ungir você. O irmão ficou com tanta raiva que nunca mais falou comigo. Porque, irmãos, se Deus, porque uma esposa é uma bênção e um esposo é uma bênção, e nós temos que trabalhar na compensação. Porque se eu não sou completo, como é que a minha esposa vai ser completa? Se eu não sou um sujeito 100% bom, por que ela tem que ter uma sujeita 100% bom? Por que eu não faço tudo que deixa ela feliz? Por que ela tem que fazer tudo que me deixa feliz? Tem que haver, irmãos, compreensão, tem que haver amor, tem que haver, irmãos, comprometimento. Mas eu trabalho fora. Mas lá fora, você, quando quer adquirir dinheiro, você não aguenta humilhação? Chega um cara menorzinho que você, um tampinho, e fala assim: junta aquele cocô de cachorro ali, rapaz. Aí a gente vai lá e junta o plano de salário. É verdade ou não é? Faz isso, a gente vai lá e não faz. E quando chega em casa, às vezes a mulher não está passando bem, a gente nem pergunta: que casa, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Olha, essa casa aqui está um inferno. Meu Deus, tudo jogado, misericórdia. Meu Deus, isso não é vida. Eu preciso orar mais. O certo era chegar: filha, você está bem? Acontecendo alguma coisa com você? Quer que eu leve você no médico? Aí a mulher vai se sentir o quê? Segura e fala: hoje eu não estou bem. Aí você pode até começar a lavar os copos, limpar a pia. É verdade. Quando você termina de fazer tudo, ela fala: meu Deus, que marido que Jesus preparou para mim. Que homem abençoado, que homem humilde. Trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, não estava bem, e ele lavou os copos. Que maravilha. Toda vez que ela for orar, ela fala: Senhor, abençoa meu marido, dá estrutura ao ministério dele. Não deixa, Senhor, que ele seja afetado pelo inimigo das nossas almas. Esse é o homem da minha vida.
Aí o lar começa a ser uma bênção. Amém? E o quinto aqui é o relacionamento ético do obreiro consigo mesmo. Porque o obreiro, como todo ser humano, ele é parte de Deus. Então todo mundo sabe quando erra. A gente pode não querer aceitar, mas a gente sente a luz da consciência piscar lá e diz: se você falhou. E se nós não estivermos em paz com nós mesmos, como que nós vamos transmitir paz para os outros? Como que, às vezes, por exemplo, eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Aí tem um irmão que já até vem, de vez em quando eu estou lá na porta: ó, pastor, cheguei. Aí daí almoça, janta. E se um dia ele chega lá e me encontra brigando, discutindo, xingando, a minha mulher quebrando o prato, como é que vai ficar a minha reputação? Então eu tenho que me amar. Uma vez eu fui no Francisco fazer uma visita, e o carcereiro lá falou assim: e olha, irmão, sacudiu minha Bíblia assim, falou assim: não teve uma droga? Eu falei: não tem, porque eu me respeito. Se eu falei para ele que eu me respeito, já disse tudo, que ele tinha que me respeitar também. Eu falei: desculpa, pastor. Então nós temos que ser altruísta, ter amor por nós mesmos, não manchar a nossa dignidade, porque nós temos pelo menos aqui 6 pilares que tem que dar sustentação. Se um cair: não, eu estou bem com Deus, porque está bem com o pastor, vai despencar. Aí eu estou bem com Deus, estou bem com o pastor, por que eu tenho que me humilhar para a família, para a mulher? Eu sou homem. Vai despencar. Mas nós temos aqui um outro pilar, o relacionamento do obreiro e a classe. Quem é a classe? Os outros obreiros. Se você faz uma derrapada, todo mundo vai falar: é por isso que eu não gosto de crente. Você viu o pastor ali traiu uma mulher, o ministro ali, ó, estava no bar. Eu não sei o que ministro é no bar, porque a ocupação de ministro é na obra. E aí quando se encontrou o pastor, falou: rapaz, você vem falar, lá perto de mim tem um pastor que bebe uma cachaça danada, rapaz, depois vai para a igreja, bate na mulher, faz um monte de coisa errada, você vem falar também de crente, rapaz, pelo amor de Deus. Então nós estamos manchando a classe. Para nós encerrar, irmãos, porque o negócio aqui está gostoso, mas está corrido, nós temos 4 minutos. Nós temos que ter um compromisso com nossos irmãos. Tem um texto da Bíblia que diz assim: em vez de você buscar a sua própria honra, dá honra aos seus irmãos, que Deus vai te honrar, Deus vai te compensar. Porque a gente, quando eu era mais jovem, né, agora eu sou um velho de 58 anos, eu gostava tanto de honra, que se não desse para me pregar, eu ficava triste, ia para casa triste, todo dia uma oportunidade para mim. Só que hoje, como eu sei que é uma responsabilidade grande, quando diz assim: você vai pregar, eu perco o sono, porque eu não tenho a palavra. A palavra, ela é revelada, ela é dada pelo Espírito Santo. Nós não somos portadores de nada, porque dons espirituais significam uma manifestação do Espírito Santo na vida do homem. Quando o Espírito Santo sai da nossa vida, saem todas as atribuições, todos os tributos, todas as qualidades aparecem. E aí quando a gente tenta, ele fica por conta do demônio. Aí só sai mentira, engano, profetado, um monte de coisa. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Então nós temos um compromisso muito grande com a classe. Porque se eu sou pastor, tem milhares de pastores. Se eu faço uma coisa errada, eu comprometo a classe. Eu até fiz uma comparação, que o ministro deles é igual um advogado e também um contador. Ele se forma em bacharel, mas ele não pode atuar, porque ele tem que passar pelo crivo da OAB e pelo crivo do CRC. Aí ele vai lá e faz a prova, tá, passa, pega a carteirinha. Então ele tem que ter uma certa submissão, ele tem que receber orientação desse órgão que qualificou ele como um profissional, para ele não quebrar o código de ética, senão a carteirinha dele vai ser tomada. Ele vai ser um advogado só no nome. Você sabia que tem advogado desmoralizado que vai
está movendo uma ação ou participando de uma audiência. Então o outro fala assim: ó, Fernando, pra você não morrer de fome, você vai comigo, eu sou um sujeito bom, direito, e você não tem ética, então você vai comigo e eu te dou R$100. E ele vai. Tem muitos contadores que não podem mais trabalhar livremente porque quebrou o código de ética e foi tomado a carteirinha. E lembra que a sua carteirinha está no seu coração. A sua carteirinha é a sua moralidade. A sua carteirinha é o seu código ético. A sua carteirinha é a Bíblia Sagrada. A sua carteirinha é o seu comportamento. Porque carteirinha não prega, carteirinha não dá testemunho, carteirinha não desobedece. Carteirinha é privilégio, né? Você congrega nessa igreja. Quem é o seu pastor? Rogério de Oliveira. Maravilha, eu conheço o Rogério. Você fica todo cheio de vida, porque você é uma pessoa qualificada. Deus qualificou você. Então que nessa tarde, irmãos, para nós encerrarmos aqui a nossa fala, tome todo cuidado para não quebrar o código de ética. Para uns custaram a vida e para outros custaram luta até morrer. Davi quebrou o código de ética, um homem segundo o coração de Deus. Viu uma mulher nascer lavando, ele não resistiu, ele era o rei. Então ele falou assim: eu vou tentar a sorte. E tentou. Amém? Uma hora de prazer valeu por muitos anos de sofrimento. Então não vale a pena quebrar o código de ética. Abisalão quebrou o código de ética na área da família. O que aconteceu com ele? Foi aclamado rei, foi assassinado, perdeu a vida. Muitos de nossos irmãos pelo mundo afora, irmãos, se tornaram mendigos, prisioneiros. Você vai numa cadeia e fala assim: olha, eu era pastor, eu era presbítero. E você fala assim: mas não era. Era, só que não vigiou. Um minuto de vacilo pode custar uma vida inteira. Então que nessa tarde nós possamos entender que tudo na vida tem um código de ética. E quando esse código de ética é quebrado, a gente paga um preço muito alto. Então observa a Bíblia. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos para finalizar, pastor Rogério, que eu estava fazendo um estudo sobre Judas Iscariotes, e Deus me tocou no coração um negócio interessante sobre Judas. Que Judas não era tão mau sujeito como a gente lê na Bíblia aqui e vê, né, porque devido às traduções. Mas eu pude entender pelo Espírito Santo que um grande problema de Judas Iscariote foi entrar no grupo de Jesus com uma opinião formada. Quando eu comecei a ler aquele negócio, eu chorei, porque o que acontece? Antes de Judas Iscariote entrar no grupo de Jesus, ele fazia parte de um grupo de revolta. Eles viviam uma humilhação muito grande pelo Império Romano. E Judas entrou dizendo: eu vou convencer a Jesus, a gente vai montar um exército, Jesus vai comprar várias armas, nós vamos arrebentar com os romanos. Só que o ensino de Jesus, o comportamento ético de Jesus, tudo que Jesus fazia era contrário à opinião formada que estava no coração de Judas. E Judas foi aguentando aquilo, porque assim, você não pode só entrar na igreja, você tem que deixar Deus entrar em você, você tem que deixar a palavra entrar em você, você tem que deixar o Espírito Santo ministrar a sua mente e ver o que convém e o que não convém. E Judas foi caminhando, foi que chegou uma hora que ele não aguentou mais. Eu já sei, eu vendo ele, forço a barra. Quando ele vê aquele monte de gente lá, ele vai falar: pai, desce um exército aí, que nós vamos arrebentar com os romanos. Só que no projeto de Deus não era Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos, se algum de nós nessa tarde temos alguma opinião formada acerca da salvação, acerca da família, acerca do pastor, acerca de Deus, acerca dos companheiros, acerca da sociedade que não está na Bíblia, joga fora. Porque isso pode levar você e eu a despencar. Foi o que aconteceu com Judas. Quando ele viu que Jesus não formou um exército, apanhando, foi crucificado e distraiu o sangue inocente. Não era isso que eu queria. Eu queria que ele montasse um exército, que ele fosse macho igual eu. Só que Jesus queria trabalhar na área espiritual. A batalha de Jesus era contra os demônios e não contra os romanos.
Que Deus nos abençoe nessa tarde. Que Deus nos cubra com seu sangue. E que nós possamos pensar, principalmente na hora que a gente estiver bem nervosinho, pensar, eu tenho um código de ética a cumprir, que se um despencar, despenca todos. E eu preciso estar na presença de Deus, compartilhando e participando de tudo de bom que acontece na minha igreja, para que eu possa dar fruto e fruto com abundância. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, ele é